Então, a segunda classe, né, dos fármacos analgésicos são os anti-inflamatórios não esteroidais. Um pouquinho dos anti-inflamatórios não esteroidais nós já vimos, vocês vão ver, na verdade, né, lá na aula de anti-inflamatórios. Vocês vão entender por que eles são colocados dentro dessa classificação de esteroidais, não esteroidais, e uma vez que não são somente anti-inflamatórios. Então, eles têm o efeito anti-inflamatório, analgésico e antipirético, tá? Então, eles são classificados, colocados dentro dessa caixinha aí dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas nem todos têm ação anti-inflamatória, por exemplo. Alguns só têm ação analgésica, como é o caso do paracetamol, analgésica e antipirética, tá? Mas nessa aula aqui em específico, a gente vai estudar o efeito analgésico dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão ter uma ação mais periférica e alguns vão atuar por uma ação periférica e central, tá? Então, olha só, nós temos aqui a inflamação periférica, ocorre, você observa aí produção de prostaglandinas e prostaciclinas, né, na periferia, e também em algumas situações produção de prostaglandinas na região central, tá? E alguns anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam a nível de central e a nível de periférico, tá certo? Então, o paracetamol, por exemplo, ele não tem ação periférica, ele só tem ação central, tá? Os coxibes, eles têm ação periférica, ação central e ação periférica. E a maioria dos ANES, né, tem ambas as ações, tá certo? Bom, então o paracetamol atua apenas na ação central, como eu já comentei com vocês. O coxib, né, os coxibs têm uma ação mais seletiva pela COX-2, que a gente faz uma discussão muito maior lá na aula de anti-inflamatórios em relação à seletividade pela ciclooxigenase 2, que é a principal enzima que está envolvida aí nos processos inflamatórios, né? E também eles têm uma ação central. E os ANES, em comum, a maioria deles, né, tem ação mista, tanto central quanto periférica. Tá, mas como que vai atuar essa ação central? Olha só, essa ação central vai ser sobre os receptores de prostanoides, né, dos neurônios do corpo dorsal. Então, na região do sistema nervoso, tá? Então, existem receptores por onde que passa essa condução de dor, né? Que, por exemplo, aqui no corpo dorsal, em que ocorre ativação e inibição da dor, tá? Então, desses processos que potencializam ou diminuem a dor. Então, os receptores de prostanoides, eles acabam potencializando essa condução de informação. Diminuindo a concentração desses mediadores, vai diminuir essa condição de informação, tá? A informação que leva a dor até da periferia, né, até o sistema nervoso central. Tá? Beleza. Anti-inflamatórios não esteroidais como analgésicos. Então, olha só, quando se tem uma dor por uma inflamação, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão ter uma eficácia muito grande. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, na artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide ocorre aí uma inflamação, né, crônica nas articulações e essa inflamação ela acaba gerando uma dor, né? Então, o uso do anti-inflamatório não esteroidal ele acaba resolvendo com uma maior eficácia esse tipo de dor. Por quê? Porque vai diminuir a inflamação, né? Então, diminuindo a inflamação você vai ter como consequência uma diminuição de dor, certo? Então, olha só o que eu escrevi aqui. A condição de dor crônica inflamatória exige o controle da inflamação por meio de tratamento farmacológico ou não farmacológico, com o uso de fármacos. Ou pode ser também com o uso de outras formas não farmacológicas, tá? Como, por exemplo, a fotobiomodulação, tá? Que é o laser. Então, nós temos aí outras intervenções, né? Outro tipo de intervenção que pode ser utilizado para o controle da dor crônica, que não seja medicação, certo? Bom, então, os fármacos, né, para esse tipo de dor, eles precisam ter uma ação anti-inflamatória necessariamente, tá? Senão ele acaba, um fármaco somente analgésico nessa situação, ele acaba diminuindo a dor, mas
a inflamação ele acaba não mexendo muito. Então, teria que ser com ação mista, né? Analgésica e anti-inflamatória, certo? Então, a dor nociceptiva, né, que é esse caso de dor, ela responde muito bem aos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Dores leves, né? Então, dor leve, ela pode ser, como vocês viram lá naquela escala, que eu mostrei para vocês, os slides anteriores, ó, na escala do OMS, tá aqui, ó. Então, uma dor leve você trata com quem? Qual classe de fármacos? Anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Então, o anti-inflamatório não esteroidal tem uma boa ação analgésica, é o ibuprofeno, né? Então, o ibuprofeno é de primeira escolha para algumas condições de dores leves, né? Principalmente em crianças e idosos. Tá? Por quê? Porque ele tem pouco efeito colateral, tá certo? Então, o ibuprofeno, ele tem bastante eficácia analgésica, né? Tem grande eficácia analgésica, maior segurança e menor efeito gastrointestinal, tá? Eu mostrei, eu falei bastante lá na aula de anti-inflamatórios, mas como vocês não viram ainda, é o seguinte. Nós temos, né? Esse é o estômago, tá, gente? Esôfago e estômago. Certo? Na parede do estômago, nós temos a ciclooxigenase 1. Tá? Nas células da parede do estômago, nós temos a ciclooxigenase 1. Essa ciclooxigenase 1, ela controla, né, existe uma formação de alguns prostaglandins, tá? De prostaglandina, e essa prostaglandina, o que ela vai fazer aqui no estômago? Ela tem dois principais efeitos. O primeiro, frear a produção de H+, certo? Então, ela freia a produção de H+. O que o H+ vai fazer, gente? H+, quanto maior a concentração de H+, mais ácido vai ser o estômago, mais ácido vai ser o meio, tá? Então, ela freia essa produção de H+, pela bomba de próton, tá? Qual outro efeito dessa prostaglandina aqui no estômago? Ela estimula a produção de muco protetor, tá? Então, o muco protetor, ele vai proteger a parede desse estômago do pH estomacal. Então, vamos fazer uma analogia simples. Se você pegar o suco gástrico e colocar na sua pele, o que vai acontecer? Vai queimar, né? Por quê? Porque o suco gástrico é muito ácido. O pH dele é em torno de 2, tá? Mas por que não queima o estômago, né, numa situação normal? Porque tem esse muco protetor, tá certo? E também a mucosa, ela é totalmente diferente aqui no estômago, tá? Beleza. E quem que ajuda, né? Qual é uma enzima que ajuda nesse controle dessa proteção gástrica? A ciclooxigenase 1, tá certo? Então, alguns anti-inflamatórios, eles inibem a COX-1 e a COX-2, tá certo? Lembra que a COX-2 é a COX que mais está envolvida com as respostas inflamatórias. A resposta inflamatória com a resposta de febre e com a dor também, né? Então, quando se tem esses estímulos, né, a COX-2 é a principal que está envolvida, tá? E a COX-1, ela tem mais efeito, ela tem maior participação na homeostasia. Então, ela tem homeostasia não, ela tem maior participação fisiológica, nos controles fisiológicos. Um deles é em relação a essa proteção gástrica, tá? Beleza, então o que vai acontecer quando tem um inibidor de COX-1? Vai aumentar a produção de H+, já que vai perder esse freio, né? E vai diminuir a produção de muco protetor, certo? Então, o resultado disso daqui vai ser o quê? Vai ficar mais ácido e perder a proteção, né? O que vai ser o resultado? Gastrite, tá? E aí uma gastrite, gastrite é uma inflamação aí na parede do estômago, e se evoluir pode fazer um buraco lá na parede do estômago, tá? Então pode acontecer uma erosão, tá? Então a COX-1 ela tem um papel bastante importante nisso, tá certo? Alguns anti-inflamatórios, eles pegam mais a COX-2 e menos a COX-1, tá certo? Que é o caso do ibuprofeno.
Então, ele pega mais COX-2 e menos COX-1. Consequentemente, ele tem menor risco de efeitos gastrointestinais, certo? Então, essa que é a relação aí de menor incidência de efeito colateral pelos mais seletivos da COX-2, tá? E o ibuprofeno é um bom exemplo, tá? Então, tá. E ele também tem uma ação central. Olha só, coloquei todo o rabisco aqui agora. Então, nas dores nociceptivas crônicas em geral, o ibuprofeno é tão ou mais eficaz do que o paracetamol. O paracetamol é bastante utilizado como analgésico, né? Mas se a gente for fazer uma comparação aí de toxicidade e de benefício, né, o ibuprofeno, ele é mais seguro, vamos dizer. Mais seguro, ele tem uma eficácia semelhante, como esse estudo já está dizendo, e ele é mais seguro para pessoas que têm problemas hepáticos, que o paracetamol, eu vou falar daqui a pouco, ele acaba piorando, né? Ele faz um comprometimento hepático em pessoas que têm algum problema hepático. Então, ele prejudica mais a função hepática nessas pessoas, tá certo? Beleza. Anti-inflamatórios mais usados como analgésicos. Então, essa é uma tabelinha que eu construí de acordo com os livros, né, e com alguns artigos que eu andei olhando para montar a aula. Então, olha só, para dor de cabeça, né, dipirona, paracetamol, ácido acetil salicílico e ibuprofeno. Usa também o AS para dor de cabeça? Usa, pode se usar. Só que o AS, ele tem muito efeito gástrico, ele machuca bastante o estômago. Então, se dá preferência a outros analgésicos, tá? Como a dipirona, paracetamol e ibuprofeno, que tem praticamente nenhum efeito gástrico, certo? Dor de dente. Olha lá, ibuprofeno, ácido bifenânico. Né? O ácido bifenânico, ele tem uma ação anti-inflamatória um pouquinho maior do que o ibuprofeno. Então, ele tem uma eficácia até um pouquinho maior, tá? Outro que é utilizado como dor de dente aqui é o animezolida. Também é um bom fármaco para ser utilizado para esse tipo de dor, né? Que ele tem um efeito anti-inflamatório muito importante. Dor das articulações, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, piroxicam e celocoxib. Dor de garganta, diclofenaco, cetoprofeno. Dor menstrual, ácido mefenâmico, piroxicam, celocoxib. Dor muscular, diclofenaco, cetoprofeno e paracetamol. Para dor de músculo, gente, o diclofenaco funciona muito bem, tá? Diclofenaco de potássio ou de sódio? E agora? O que vocês acham? Alguém já viu aí o diclofenaco de potássio ou o diclofenaco de sódio? Sabe qual que é a diferença entre eles? Hein, gente? Alguém já viu aí? Tem alguém aí? Não, nunca vi não, professor. Tá. Então, ó, você pode encontrar para comprar, né, o diclofenaco de sódio e o diclofenaco de potássio, certo? Qual que vai ser melhor, será? Será que é de sódio ou de potássio? Alguém escreveu aí no chat, mas eu não consigo ver, gente. Tem que falar mesmo. Qual será que é o melhor? Professor, não sei se vou falar besteira, mas até então acredito que os dois têm o mesmo mecanismo, né? Praticamente quase, para redução da dor muscular aí. Tá. Então é igual. Eu arriscaria a falar que depende da condição, né? Porque um interfere no sódio, o outro no potássio. Seria algo assim? Ou eu também estou falando bobeira? Não, pode ser. É que Vamos os dois são absorvidos de forma teoricamente ácida, não é, professor? Então, é assim, ó, tem uma. Se você perguntar para um balconista de farmácia qual que é melhor, ele vai falar que um deles eu nunca sei. Um deles é melhor para tecido duro e outros é melhor para tecido mole, tá? Se não me engano, acho que o potássico é para tecido mole e o sódico é para tecido duro, né? Isso é lenda, certo? Então, não tem diferença nenhuma entre os dois, em termos de ação farmacológica. A minha esposa utiliza muito para fazer ultrassom com os pacientes, no caso ela é fisioterapeuta,
Tá. ela, para ter uma ação mais significativa, ela utiliza o diclofenaco e faz direto. Tá. E, então, mas você vai encontrar ele como diclofenaco de sódio ou de potássio, tá? Você não consegue achar ele sozinho. Tá? Então, ele tem que ter esse contraíon aí, né? Contraíon, o que que é? Ele é negativo e aí tem um contraíon para ele precipitar, certo? Tem um positivo, daí você junta os dois, ele precipita. Então, isso é feito no processo de síntese dele, tá certo? Agora, qual que é melhor? Mesma coisa, gente. Igualzinho, só muda o contrair, tá certo? Então, se vocês verem aí alguém falando que é melhor um do que o outro, para tecido mole, tecido duro, não tem diferença, tá? Então, eles são iguaizinhos. E para dor muscular, ele funciona bem, viu, gente? Então, diclofenaco, 50 miligramas, ele tem uma eficácia aí muito grande, tá? Aí você vai ter que ver, dependendo da dor, são 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia, tá? Então, no muscular, ele vai bem. Dor abdominal, por quê? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória importante, tá? Então, numa dor muscular, geralmente você tem uma inflamação importante no músculo, tá? Aí ele diminui a inflamação e tira a dor, tá certo? Então, ele funciona muito bem para isso. Outro que funciona bem é o cetoprofeno também, tá? Que tem ação anti-inflamatória. O paracetamol, ele só vai ter ação analgésica. Então, se você quer, se a gente for pensar na hipertrofia, que tem uma participação em que você tem uma inflamação no músculo, você não quer diminuir a inflamação, mas quer tirar a dor, certo? Qual que seria melhor utilizar? Aquele que tem mais ação anti-inflamatória e que vai proporcionar uma ação analgésica, ou uma ação só analgésica e praticamente nenhuma ação anti-inflamatória? Qual que seria melhor para usar nesse caso? De uma dor muscular do cara que quer ter hipertrofia, por exemplo. Professor, o senhor pode repetir? Cortou aqui para mim, só entendi. Hipertrofia no final aqui. Ó, vamos colocar a situação. Você tem um cara que tá na academia, treinando, tá morrendo de dor. Só que aquela dor que ele tem é por conta do treino. Do treino que ele aumentou um pouquinho o peso, aquela dor muscular, Dor tardia. não tenha uma lesão importante, né? Que aquela inflamação, ela é importante para a hipertrofia, certo? Isso daí vocês sabem, né? Então, aquela inflamação, ela é importante para que se tenha uma hipertrofia, beleza. Então, ela tem uma inflamação que não seja uma lesão tão importante. Aí você tem a opção de usar um anti-inflamatório não esteroidal, que tem ação anti-inflamatória e analgésica. E o outro, que tem ação analgésica e muito pouca ação anti-inflamatória, tá? Qual que você ia dar preferência? Vou falar qual que tem aqui. Diclofenaco, tem ação anti-inflamatória importante. Cetoprofeno, tem ação anti-inflamatória importante. Também tem ação analgésica, certo? Paracetamol, só tem ação analgésica, certo? Anti-inflamatória não tem. Dipirona, só tem ação analgésica. Anti-inflamatória não tem, certo? Então, qual que você poderia dar preferência aí para diminuir a dor daquela pessoa? O diclofenaco aí, no caso, professor. Diclofenaco? Daí você... Se ele tem aí, no caso, condições, no caso que o senhor falou, né, para processo inflamatório, ele iria aliviar, teoricamente, né, essa dor, né, mais rápido, talvez, devido ao edema e tudo mais. Mas aqui, ó, a gente está colocando uma situação que ele tem a inflamação, mas só que você não quer acabar com a inflamação dele. Porque aquela inflamação, ela vai ser importante para a hipertrofia, entendeu? Você só quer o efeito analgésico. Então seria o paracetamol. Paracetamol ou dipirona. Aí teria que trocar, então. Ou até ibuprofeno. Ibuprofeno também tem uma ação anti-inflamatória, só que não é tão grande assim. Professor, no caso do atleta, então, porque muitas vezes você pega o atleta e ele já vem com essa prescrição do próprio médico, né? E avaliou lá, lógico, só ele que vai prescrever a medicação, mas aí ele vem e já vem com essa prescrição direto e fala, professor, estou tomando isso aqui, e ele veio treinar. Né? Então, na verdade, aí já está tendo Quando você tem uma inflamação muito importante, quando a inflamação é muito intensa, aí você vai ter que entrar com anti-inflamatório. Aí não tem jeito, tá? Que seria o diclofenaco ou o cetoprofeno, tá?
ou até nimesulida. Nimesulida funciona bem aqui também. Isso acontece bastante com nimesulida, sim. Nimesulida. Nossa, é ruim para escrever com o mouse aqui, viu? Nimesulida 100 miligramas uma vez por dia, certo? Então, se você quer diminuir a inflamação, então você quer diminuir a inflamação, aí tem que usar esses daqui, diclofenaco, citalopram, nimesulida, né? Se você quer tirar só a dor, sem mexer na inflamação, aí paracetamol e dipirona, entendeu? Professor, acho que teve um amigo que levantou a mão primeiro, depois eu pergunto. Olha, eu não estou vendo aqui, gente, não consigo ver. Foi eu. O professor, então, inicialmente, a gente poderia pensar no paracetamol e na dipirona, mas se a inflamação ela continuar, aí poderia ter a mudança do medicamento, do fármaco para a questão inflamatória? Então, é assim, ó, se você tem se o cara está reclamando de dor, o cara começa a treinar, aí está reclamando de dor, mas aquela dor é importante para a hipertrofia, certo? Não é uma dor que tem uma inflamação tão intensa que tem um comprometimento, por exemplo, entendeu? E aí você quer tirar só a dor, que isso acontece muito na pessoa que começa, não é? Quem Sim, começa a treinar tem dor. Daí você fala assim, não pode tomar anti-inflamatório, senão vai piorar. Aliás, vai atrapalhar a hipertrofia, não é? Não é isso? isso, certo. Então, nesses casos aí, que você não quer atrapalhar a inflamação, você vai ter que usar um que não tem ação anti-inflamatória. Qual não tem ação anti-inflamatória? Aí seria o paracetamol e a dipirona. Isso. Só Exatamente. que, então, aí veio a dúvida, né? Se a inflamação prosseguir, a inflamação contínua, pode ser que ela não seja benéfica, certo? Aí se a inflamação for muito intensa, aí você vai ter que entrar realmente com anti-inflamatório. Então, mas se não tem a dor por estar utilizando analgésico, como que eu vou identificar que a inflamação ela está continuando ou não? Então, aí você não consegue, porque vai ser mascarado, né? Entendeu? Mas essa condição que eu coloquei é daquela pessoa que começa a treinar e, tipo, você não quer atrapalhar a hipertrofia, você entendeu? Então, você começa a observar já no começo, dá 2 dias, daí se continuar, aí entra com a inflamatória. Então, os 2 dias só já dá para ver, né? Se persistir, aí sim a inflamação está muito intensa. Entendeu? Sim, obrigado. O Manuel levantou a mão. Pode falar. Professor, eu acho que até nessa situação, de repente, cabe melhor, na verdade, não para quem está iniciando, mas sim para o treinado, a não ser porque para quem está iniciando, você não pode exagerar no volume nem na carga, né? Vamos dizer assim. Mas, por outro lado, um exemplo, eu tenho aqui uma atleta de MMA que essa semana, inclusive, ela fez ultrassom e tal, nas 2 mãos. Uma das mãos ela está com uma tenossinovite, e na outra mão ela fez uma lesão na polia 1 da mão, né? Então, já é um caso diferente, que ela já tem um processo inflamatório diferente em cada uma das mãos. Aí tem que entrar com anti-inflamatório, não tem jeito. Então, Essa situação, sim. Aí, sim. Então, é isso que eu queria colocar. E quando tem nessa situação, tudo bem, né? Porque não é, no caso dela, não é nem só parte muscular. Ela acabou fazendo uma luta e teve uma lesão na mão. Então, já uma lesão importante, né? E se não fosse esse caso, quando usa o diclofenaco, quando a pessoa, lógico, não tem nenhuma alergia, já fez uso, no caso das pomadas. No caso do quê? Da pomada, do creme, tá. O diclofenaco, para fazer que é como eu falei. Pode ser também. Tem o diclofenaco no cataflã, né? Que é Isso, Isso. Aí não, pode que é ser. o que a minha esposa usa para fazer, para ter um tempo, né? De Pode utilizar também o cataflã, né? Ela utiliza isso. Mas ele vai ter uma permeação bem pequena. Então, mas assim mesmo é melhor do que o creme utilizado para fazer ultrassom, né? O creme para fazer ultrassom, você fala? Com o diclofenaco? Não, digo, o diclofenaco, ele tem uma resposta melhor do que um próprio creme que o pessoal utiliza muitas vezes só para fazer o ultrassom ali, para fazer o deslize, é isso que eu estou falando.
Se ele não tem essa fórmula. E assim, ó, você tem as duas formas farmacêuticas, né? Vocês estão conseguindo ouvir por causa do barulho aqui? Vocês estão ouvindo? Tá sim, professor. Aqui tá, o pessoal resolveu cortar grama aqui. Então, é assim, ó, a forma farmacêutica, né? Tem a forma de spray, né? Tem o spray, tem a pomada, que você passa de diclofenaco. Esse, a absorção, ele não vai ser tão grande assim, porque ele não vai conseguir chegar numa concentração tão alta onde ele tem que chegar, mas chega, tá? Então, nesse caso, você pode atrapalhar a hipertrofia, tal, não vai atrapalhar, porque a permeação é muito pequena. Entendeu? Agora, se você Não, tomar sim. pela via oral, numa dose maior, A aí absorção é você vai diferente. acabar atrapalhando a hipertrofia. Quando você tem essa situação que você comentou de lesão, aí realmente você tem que entrar com anti-inflamatório para diminuir a Porque inflamação. eu preciso ganhar tempo, né, professor? Senão, Isso, isso. Aí tem que entrar com uma dose até de anti-inflamatório mesmo, alta, um pouquinho maior, para realmente resolver aquela situação, entendeu? Aí beleza. Mas eu citei também o exemplo daquele pessoal que começa a academia. Então, assim, começou a doer, eu não vou mais, nunca mais vou, tá doendo, entendeu? Aí como que você vai como que o cara vai manter indo na academia se ele tá doendo, se é um cara que não tem muita vontade? Você entendeu? Nesse caso que eu tô citando, né? E não teve uma lesão. sim, Ele sim. teve ali o É a processo. dor tardia, no caso que o senhor está dando exemplo aí. Eu até brinquei disso, né? Se o cara entra e já sai desse jeito, é sinal que não foi bem atendido. Então, aí você já tem essa situação aí que o cara sai dolorido e nunca mais volta, não é? Então, para esse tipo, para não atrapalhar a hipertrofia, aí sim só usa o analgésico, certo? Tudo bem, gente? Certo, professor. E no caso, o tipo do Dorflex, que tem relaxante muscular, quando é que ele é indicado e, no caso, qual é a função? Só um pouquinho. Eu acredito que seria relaxante muscular mesmo, mas qual seria a função dele? Espera um pouquinho, só vou fechar. O vizinho resolveu cortar grama hoje. Então, você falou do relaxante muscular, né? O relaxante muscular, um muito bom, qual que é? A ciclobenzaprina, né? Você encontra lá no Miozan, certo? Então, a ciclobenzaprina ela é um ótimo relaxante muscular. Só que ela dá muito sono também, né? Então, dá muito sono, por isso se recomenda, dependendo da dose, você utilizar à noite, certo? E aí tem várias doses, né? Tem o Miosacaf, que é o nome comercial, que é a associação da ciclobenzaprina junto com cafeína para não dar sono, né? Tem só o Miosan, que acho que a dose dele, esse Miosacaf, acho que é 7 miligramas. Uma dose não tão alta assim, que é exatamente para a pessoa conseguir usar durante o dia. E tem acho que 20 miligramas, tem um de 20 miligramas e de 40. Esse aí é só à noite, tá? Só à noite que ele dá um sono, mais ou menos, tá? Então, o relaxante muscular, ele ajuda também. Quando você tem uma contratura, né? Então, tem uma contratura, você quer relaxar aquela musculatura, essa medicação, ela funciona muito bem, certo? Associado com anti-inflamatório também, tá? Certo. E no caso, a inclusão da cafeína nos medicamentos, quando ela vai interferir na pressão arterial, porque tem algumas pessoas que têm essa questão do tomar o remédio porque quer, né, a finalidade é uma, mas na hora, tipo, a pressão vai lá em cima, né? Ela dá uma taquicardia, a cafeína, né? Mas nessa dose que geralmente se associa, não é para alterar tanto, não. Só se a pessoa for bem sensível à cafeína. Tá? Então, e uma outra associação da cafeína que se faz é com a dipirona, uma associação até com o paracetamol. Para quê? Porque a cafeína aumenta o efeito analgésico e o efeito anti-inflamatório de alguns fármacos. Tá? Então, no caso da dipirona e do paracetamol, aumenta o efeito analgésico. Né? Então, por exemplo, a Neosaldina, né, que é o nome comercial.
tem dipirona mais cafeína. Tá? Então, ela potencializa a ação da dipirona. Certo? Beleza? Certo, obrigado, professor. Então, ó, dor de cabeça, dor abdominal, miofacial, renal, dipirona, pós-operatório, dipirona, paracetamol, tá? Só que aqui tem que ser uma dose um pouquinho mais alta, né? A de 1.000 miligramas, por exemplo. Tá? Beleza. Aqui o esquema de administração oral e analgésicos opioides para uso em adultos. Então, olha só, aqui tem a dose, né, do ácido mefenâmico, uma prodose, intervalo, início de ação, pico e a dose máxima. Né? Então, para cada um, quando tem ND, é não definido. Então, tem a indicação aqui de dose para cada um deles. Tá? Na pediatria, né, que se prefere fazer a utilização do paracetamol e do ibuprofeno, porque eles são fármacos que causam menos efeitos colaterais, tá? E a dose de cada um também. Tá? Bom, outro exemplo de intervenção, né? Um exemplo de intervenção não farmacológica para o controle da dor é por meio da fotobiomodulação, com a utilização do laser. Olha só esse trabalho aqui, né, que ele mostra o efeito do tratamento pós-operatório, né, após uma cirurgia, e aqui foi feita uma comparação do laser e do anti-inflamatório não esteroidal. Nesse caso aqui foi utilizado diclofenaco, o controle, né? Então, ó, quanto maior o valor, maior vai ser a dor aqui, ó, tá? Nessa comparação. Então, para o laser, no pós-operatório, apareceu um valor de 21,2, na escala que ele usou para medir dor, né? Diclofenaco, 25,6. E o controle, ou seja, aquele que não usou nada, 29. Tá? Então, vejam bem que, ó, a eficácia em diminuir a dor com o laser foi muito próxima e até um pouquinho melhor do que o anti-inflamatório não esteroidal, certo? Então, o laser pós-cirúrgico, no caso, ele foi utilizado aqui um laser vermelho, né? 10 minutos após a aplicação 10 minutos após a cirurgia, tá? Ou diclofenaco 1 hora antes da cirurgia, certo? Então, são comparações aí que se faz, né? Que foram feitas nesse trabalho, mostrando que a eficácia é parecida, certo? Nessa intervenção não farmacológica. O laser é um recurso bastante utilizado aí na fisioterapia, tá? Na fisioterapia usa bastante o laser, certo? Então, tem algum fisioterapeuta aí? Tem, gente? Eu creio que não, professor. Acho que a maioria, pelo menos, acho que é da educação física mesmo. Até tem, mas talvez não esteja presente aqui na aula. Tá. Mas a fisioterapia usa muito laser, certo? Por isso que eu até trago esse exemplo aí. Para a utilização do laser, precisa ter o fisioterapeuta pode usar, o enfermeiro pode usar, depois, se ele fizer alguma capacitação, né? Educador físico, eu acredito que não possa usar o laser, tá? Mas é bom vocês saberem, né? Que geralmente se tem clínica junto, né? O pessoal da fisioterapia geralmente trabalha junto, né? Com o educador físico, certo? Então, é uma intervenção também que se tem uma eficácia boa, viu? Bom, nesse outro exemplo desse trabalho, tem uma injúria muscular, olha só, foi feita uma injúria muscular em ratos. Então, foi estirada a perninha do rato aqui até causar uma injúria muscular, tá? E foi feito tratamento com diclofenaco tópico. Então, chegamos até... Eu comecei esse slide, né? É isso? Acho que foi. Não sei se... Esse mesmo. Momento... Beleza, caiu aqui. Bom, então, esse trabalho aqui, ele mostra, né, uma injúria textual, uma injúria na musculatura do rato, e nesse trabalho foi feito um tratamento, uma comparação entre o diclofenaco tópico, intramuscular ou laser, né? Então, a aplicação do diclofenaco tópico, a aplicação do diclofenaco intramuscular ou a aplicação do laser,
tá certo? Então, olha só o que aconteceu. Cataflã, que é o diclofenaco, né? TD quer dizer diclofenaco tópico, 11 miligramas por grama. ID, diclofenaco intramuscular. E LLT é o laser, Low Level Laser Therapy. É isso que quer dizer LLT. Então, olha só o que aconteceu. Produção de prostaglandina após 3 horas dessa lesão e após 6 horas da lesão. Olha só. Naquele que fez a injúria, né, e naquele que fez o tratamento tópico com diclofenaco. Então, aqui não teve diferença, tá? Aquele que fez o ID, que é o diclofenaco intramuscular, abaixou nas primeiras 3 horas. Com o laser, também, olha lá. O tópico não abaixou nesse estudo. Então, aqui foi nas primeiras 3 horas, o eficaz foi na intramuscular, né? Intramuscular ou aplicação do laser, tá? Associando os dois, né, o TD, que é o tópico, mais o laser, ó, abaixou ainda mais, tá vendo? Ó? Então, o tópico com o laser foi bom, né? E o intradérmico, né, intramuscular, ID, o diclofenaco intramuscular, ele também foi mais eficaz do que ele sozinho. Então, a associação dos dois, do diclofenaco no tópico junto com o laser, ele funcionou mais em diminuir a prostaglandina em 3 horas, e assim como a associação do laser com o diclofenaco intramuscular. E o sozinho também ele funcionou bem, né? E a produção de prostaglandina após 6 horas. Lembrando que a prostaglandina ela consegue quantificar o nível de inflamação que tem naquela região, tá? E aí, ó, para você saber o quanto que acontece o que acontece no normal, no controle, né? O controle é isso aqui, ó, ou seja, inflamou naquele que não foi tratado, você vai ver essa concentração aqui do prostanoide, tá? E aí a gente consegue ver a diminuição com os tratamentos. Então, nesse caso aqui, o TD, que é o tópico, abaixou, já após as 6 horas já conseguiu abaixar. O intramuscular, né? Depois de 6 horas já não fez mais nada. Só o laser, né? Olha lá, abaixou depois de 6 horas também. Laser mais o tópico também foi bem eficaz, né, em reduzir. E o intramuscular mais o tópico também foi bom, se bem que aqui não teve diferença desse aqui, certo? Mas em geral, né, só fazendo uma conclusão desse tratamento. O laser, ele teve uma eficácia bem importante aí na produção, em diminuir a produção desse prostanoide, tá? PGE2, que está envolvido com dor, tá certo? Então, ele conseguiu reduzir, olha só que interessante. E ainda quando se faz, e a sua redução, ela foi muito parecida com a aplicação intramuscular do diclofenaco, tá certo? Olha só, nesse caso aqui, ó, foi bem parecida, né? E nesse caso aqui foi até melhor, ó, depois de 6 horas, tá? E quando se faz a associação dos dois, ainda melhora ainda mais, você tem uma redução ainda mais importante desse nível de prostaglandina, tá? Lembrando que o nível de prostaglandina, né, ele vai ser um marcador importante aí para dizer se está mais inflamado ou menos inflamado, tá? E no caso da PGE, vai dizer se está mais sensível ou menos sensível à dor, tá certo? Então, é um parâmetro bem interessante aí, mostrando que realmente o laser, ele é bastante eficaz aí para o controle da produção desse prostanoide. Esse daqui é um estudo com animais, mas tem um monte de estudo aí com humanos, mostrando o efeito analgésico do laser, tá certo? Beleza. Associação, né, que eu comentei com alguém aí há pouco tempo, né, do anti-inflamatório não esteroidal com a cafeína. Essa associação potencializa a ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória dos anti-inflamatórios não esteroidais. Olha só que legal, ela faz uma potencialização. Então, com isso, a gente consegue ter uma menor dose. Vamos dar um exemplo. Dose analgésica da dipirona, 500 miligramas, certo? Quando se associa dipirona com a cafeína, eu posso usar 300 miligramas por dose da dipirona, tá? Então, 300 miligramas mais 30 da cafeína, tá certo? Tá, mas daqui para cá, não abaixou a metade, mas foi quase a metade, tá? Então, essa redução de dose aqui, ela melhora
melhora a aceitação, melhora o tratamento. Por quê? Porque diminui o efeito colateral, certo? Então, é uma associação interessante, tá? E olha só, no caso do Dorflex, né, tem a orfenadrina. A orfenadrina, ela é um relaxante muscular também. Então, aqui ele vai ter a cafeína 50, a orfenadrina 35 e a dipirona 300 miligramas, tá? Aqui, da Neosaldina, tem isometreno, né? É um vasoconstritor. Vasoconstritor, e ele é bastante indicado aí para dor de cabeça, por exemplo, tá? Então, lembrando que vasodilatação no sistema nervoso central, ele causa dor de cabeça, tá? Então, vasoconstrição vai diminuir. Não é uma vasoconstrição tão intensa a nível de provocar um aumento de pressão arterial, tá? Tanto é que a dose é pequena, tá? Mas ele auxilia nesse controle da dor de cabeça, tá? Por isso que ele está presente aí nessa formulação da Neosaldina, tá certo? Beleza. Em relação ao paracetamol, tá? Tudo bem, gente? Beleza aí? Estão me ouvindo? Tranquilo, professor. Tá. Se cair a internet, alguma coisa, vocês avisam o Alexandre que ele me liga aqui, tá? Tá bom. Beleza. Efeito hepatotóxico, né, induzido pelo paracetamol. Olha só. Lembra que eu comentei que o paracetamol não é tão seguro assim, tá? Por que ele não é tão seguro? Por isso aqui, ó. A metabolização do paracetamol, ela é feita, né, lá no fígado, dentro das células hepáticas, nos hepatócitos, tá? E a metabolização dele acontece por duas vias. A primeira pela P450, CYP450, né, que é a enzima de metabolização, e a segunda etapa pela adição da glutationa, tá certo? Glutationa e formação de um metabólito que não é tóxico. Isso daqui ele vai sair na urina, beleza, não vai fazer nada. Só que quando está faltando glutationa, ou a glutationa está sendo utilizada para metabolizar outro produto, como, por exemplo, o etanol, né, que também era utilizado para fazer a metabolização de outros produtos, como etanol, o que acontece? Falta glutationa, daí a rota de síntese, ela pega outro caminho, tá certo? Aí vai formar esse metabólito, aqui essa molécula, que ela é extremamente hepatotóxica, tá? Então, associar paracetamol com álcool em pessoa depois de uma ressaca, por exemplo, você vai curar a dor de cabeça com paracetamol, nem pensar. Por quê? Porque ele acaba prejudicando ainda mais seu fígado, tá? Outra situação, pessoas que têm problemas hepáticos, né? O paracetamol não pode entrar na casa dessa pessoa, de jeito nenhum, tá? Então, por quê? Porque ele acaba piorando ainda mais a função renal. Ele mata os hepatócitos, gente, as células hepáticas, tá certo? Por formação desse metabólito tóxico aqui, tá? Agora, se a pessoa não tem problema hepático, não consome etanol crônico, beleza, aí não vai ter problema nenhum, tá? Mas se tem algum comprometimento hepático, ele vai prejudicar, tá? Então, bastante cuidado com o paracetamol, beleza? Professor, por mais simples que seja esse problema hepático, ele ainda assim vai ser, no caso, ser ruim. Eu sei que não é a palavra, Então, mas eu não estou lembrando agora. Ele não é bom usar. Para quem tem problema hepático, não é bom usar, tá? Porque ele tem esse comprometimento hepático, ele pode acelerar aí a doença hepática, tá certo? Tem muito caso, gente, de hepatite medicamentosa, tá? Então, tem hepatite medicamentosa pelo paracetamol, tá? Então, eu tive até uma colega, inclusive aqui da universidade, que teve uma hepatite medicamentosa porque ela usava o paracetamol com uma certa frequência, né? Toda semana quase, porque ela tinha uma dor, tinha acho que endometriose, se não me engano, e ela usava para controlar a dor, né? Como uma dor crônica aí. Não todo dia, mas usava esporadicamente para controlar. E aí ela tomava vinho, né? Tinha uma regularidade no consumo de etanol, né? Que é o vinho. Ela teve uma hepatite medicamentosa, tá? Uma pessoa tirando essa situação, do resto tudo
super saudável, né, atleta, e teve uma hepatite medicamentosa, tá? Só para vocês terem um exemplo aí, né, de uma situação que pode acontecer com qualquer um, tá? E também, ó, presença de indutor da P450, exemplo do etanol. Também acontece essa formação do metabólito hepatotóxico. Beleza. Fármacos analgésicos antidepressivos. Utilização de antidepressivo como analgésico, tá? Bom, o antidepressivo, ele foi desenvolvido para ser um analgésico? Não. Mas como se sabe, né, que o antidepressivo tem ação analgésica? Pelo seguinte, pessoas que tinham depressão e que tinham também dor crônica, que utilizavam antidepressivos, eles passavam a ter menos dor, tá? Menos dor crônica. Então, eles conseguiam tolerar mais a dor de forma crônica. Obrigado. Então, essas pessoas que tinham dor crônica, né, que tomavam antidepressivo, elas conseguiam controlar mais essa dor crônica e em comparação em pessoas que tinham dor crônica e não tinham depressão, tá? E aí foi, a partir dessa informação, né, alguns pesquisadores começaram a olhar diferente para os antidepressivos. Então, assim, será que o efeito do antidepressivo, será que o antidepressivo também tem uma ação analgésica, né? E aí foram feitos vários estudos e realmente se encontrou que o antidepressivo, ele tem uma ação analgésica, que é uma ação diferente da ação antidepressiva, tá? Então, por que diferente? Pelo seguinte, se desconfiava na época do seguinte, a pessoa está com depressão, ela sente mais dor, tá? Quando melhora a depressão, ela passa a sentir menos dor. Então, era mais ou menos isso que se tinha como ideia. Outra situação, uma pessoa com dor crônica tem depressão. Aliás, não é todo mundo, mas uma pessoa com dor crônica, ela tem maior chance de ter depressão. Por quê? Porque um dos fatores que levam uma das coisas, né, que podem levar a pessoa a ter depressão é ela ter uma situação que ela não aceita de dor crônica. Ou até a própria sensação pode levar a pessoa a ter depressão. Aí, essas pessoas com dor crônica passavam a usar um antidepressivo para melhorar a depressão, mas elas tinham uma melhora na dor também, entendeu? Então, a partir disso, levantou aí uma pergunta para os pesquisadores para saber, será que esse efeito, né, analgésico, ele é dependente dessa melhora na depressão? Será que melhora a depressão, melhora a dor? Não, eles acharam que não, que é um efeito separado, tá? Então, como eu coloquei aqui, ó, é muito comum você encontrar uma pessoa com dor crônica com depressão também reativa, tá? Então, uma depressão reativa é aquela que acontece, né, em resposta a alguma situação que a pessoa viveu, em que a pessoa viveu o que ela está passando, né? Então, ela não aceitar uma condição que ela está passando, ou por ela ter esse incômodo realmente da dor, tá? Então, esse tipo de depressão aqui, ele é responsável por 75% dos casos, tá? Que é a depressão reativa ou secundária, que pode acontecer por algum estímulo, tá? E dentre esses estímulos aí pode ser a dor crônica. Beleza. Sintomas da depressão, unipolar. Humor deprimido, anedonia, alterações do peso corporal, agitação, o retardo psicomotor, sentimentos de culpa, alteração do sono, fadiga, ideias de suicídio, sentimentos de esperança, alteração endócrina, imunológica e também nos ritmos biológicos, tá? Então, mais uma, essas são os sintomas, né, da depressão. E um paciente com dor crônica, ele pode ter depressão. É muito fácil dele ter depressão, tá? E aí, então, pode se associar. Eu sempre falo isso, que na farmacologia a melhor coisa que se faz é você encontrar um fármaco para tratar duas coisas, tá? Então, se a pessoa tem depressão e tem dor crônica, é bom que ela entre com um fármaco com antidepressivo que sirva para ela tratar a depressão e a dor crônica. Ela não precisa tomar 2 fármacos para 2 coisas. Você pode simplificar a situação, né?
Ação analgésica dos antidepressivos. Então, a ação analgésica do antidepressivo, ele ocorre na medula espinhal, tá certo? Então, na medula espinhal, que é onde que se tem a modulação, onde que se tem o encontro, né, do neurônio descendente com aquele que está subindo com a informação. Então, lembrando, nós temos um neurônio que está subindo com a informação de dor e um que está descendo e jogando o neurotransmissor nesse que está subindo, tá? Então, esse controle do antidepressivo, ele acontece nesse que está jogando para baixo, o neurotransmissor, e freando esse que está subindo com a informação, tá? Então, ele faz um controle descendente de dor. Como que ele faz isso? Olha só. Os antidepressivos, eles conseguem aumentar a serotonina e norepinefrina na fenda sináptica, tá? A ativação de receptores de serotonina e norepinefrina, nesse neurônio que está subindo com a informação, acaba levando a uma hiperpolarização nesse neurônio que está subindo, né? Lembra que eu comentei lá no começo? Que isso ocorre por saída de potássio ou por entrada de cloreto, por exemplo, tá certo? Então, ele deixa o interior do neurônio mais negativo. Isso diminui a condução de informação que está subindo lá para o sistema nervoso central, tá? Qual que é mais eficaz, né? Qual que é o antidepressivo mais eficaz para tratar dor? Aqui nesse esqueminha eu montei, falando da eficácia, do menos eficaz para o mais eficaz. Então, para a esquerda é o menos eficaz e para a direita o mais eficaz, tá? Então, olha só, qual que realmente é utilizado, que tem bastante eficácia, né, na clínica, que é utilizado como como analgésico, né? É a duloxetina e a venlafaxina, que são seletivos para noradrenalina e serotonina, e os tricíclicos, que vão aumentar serotonina, noradrenalina e dopamina, tá? Então, só para, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa em relação aos antidepressivos, mas é o seguinte, tem alguns antidepressivos que eles aumentam de forma não seletiva, né, a noradrenalina ou norepinefrina, né, mesma coisa, a dopamina, tá? Dopamina, nossa, a unha livre. Dopamina e a serotonina, que é o 5-HT, 5-hidroxitriptofano, tá? Que é a serotonina. Então, os antidepressivos, eles aumentam esses neurotransmissores aqui, tá? As monoaminas, tá? Os tricíclicos aumentam as 3 monoaminas, tá certo? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumentam só a serotonina, que é a fluoxetina, por exemplo, tá? Alguns, como a duloxetina e a venlafaxina, aumentam a noradrenalina, a serotonina e a noradrenalina, tá certo? Então, tem uma seletividade, essa é a diferença entre eles, tá? Então, aqueles que mais têm eficácia para analgesia é a duloxetina, a venlafaxina, que aumenta a noradrenalina e a serotonina, 5-HT. E os tricíclicos que aumentam as 3, tá? Nortriptilina, nortriptilina e clomipramina, tá? Então, em relação aos antidepressivos, essas 2 classes aqui são as principais, tá? Efeito analgésico dos antidepressivos, né, tricíclicos. Então, a dose do antidepressivo como analgésico é essa aqui, ó, amitriptilina, nortriptilina e clomipramina. Isso daqui são os tricíclicos, tá? Ele é chamado de tricíclico por quê? Porque ele tem 3 ciclos aqui, ó, certo? 3 ciclos, então é por isso, tá? E você pode fazer uma relação também para ficar mais fácil para guardar, que ele aumenta as 3 monoaminas, noradrenalina, dopamina e serotonina, tá certo? Como que eles atuam? Eles inibem a recaptação dessas monoaminas. Então, as monoaminas são liberadas aqui na fenda sináptica e elas são recaptadas, tá? Esses antidepressivos, eles acabam inibindo esta recaptação aqui, beleza? Beleza. Só que os antidepressivos mais eficazes para esse tipo de controle de dor, que são os tricíclicos, eles também são os que mais têm efeitos colaterais. E os efeitos colaterais deles, eles são causados não por sua ação em diminuir a recaptação de monoamina, mas
pela sua afinidade com outros receptores, olha só. Ele tem afinidade pelo receptor H1. H1 é o receptor de histamina, tá? Antagonista H1, ele vai levar sedação e ganho de peso. Por quê? Ele aumenta a fome, tá? E também a sedação por ação no receptor H1. Para vocês fazerem uma ideia disso aqui, da sedação que ele causa, né? É só vocês fazerem uma comparação com o antihistamínico, né? Com o antialérgico. Alguém já tomou algum antialérgico aí que deu sono? Esse antialérgico, ele atua no receptor H1, tá certo? Então, os antidepressivos tricíclicos também têm afinidade por esse receptor. Por isso que ele causa sedação, tá? Outro receptor que ele tem afinidade é o receptor muscarínico, certo? Receptor muscarínico que está presente lá em vários locais. Na boca, por exemplo, né? Então ele é antagonista muscarínico. A ativação de muscarínico na boca acontece quando a gente está comendo, tá? Quando a gente está comendo e está salivando, tá? Então, ele ocorre pela ativação do parasimpático, tá certo? Então, parasimpático aumenta a salivação, aumenta o trânsito intestinal, né? E o antagonista, ele vai fazer o inverso, ó. Vai secar a boca e vai causar constipação, por exemplo. Outro receptor que ele atua é no receptor H1 vascular. Esse a gente já viu, né? Ele é antagonista também do receptor H1, alfa-1, quer dizer. Então, ele vai abaixar a pressão arterial e também causar dificuldades de ejaculação, tá? Então, esses são os principais efeitos colaterais aí dos tricíclicos, tá? Bom, um estudo clínico, né, da neuralgia pós-herpética. Neuralgia pós-herpética é aquela dor que eu comentei com vocês que após uma herpes zoster. Então, a herpes zoster, ela pega o nervo, ela inflama o nervo, só que após passar essa inflamação, após resolver a inflamação, a dor continua, tá? E essa dor é chamada de uma dor neuropática. E aí foi feita uma comparação. Um tratamento por 8 semanas com opioide ou antidepressivo, tá? Então, opioide, que é um fármaco analgésico aí bastante eficaz, só que tem bastante efeito colateral, né? E foi comparado aí com antidepressivo. E aí, qual foi o efeito? Qual foi a resposta dessa comparação? Ambos os tratamentos foram eficazes, tá? Então, ambos foram eficazes para o tratamento dessa dor aqui, tá? A eficácia semelhante entre as classes, tá? Mas aí, então, qual seria melhor usar? Será que é melhor usar o opioide ou o antidepressivo para essa dor? O que vocês acham? O que vocês acham? Ambos não causam dependência? Então, o antidepressivo, não. O opioide, sim. Então, O antidepressivo vai ter que fazer o desmame também, né? Por conta de uma adaptação, tá certo? De neurotransmissão e tal. Mas dependência muito forte é do opioide. Então, indicaria o antidepressivo. O antidepressivo seria melhor para esse caso aqui, certo? Já que ambos têm a mesma eficácia, então você tem que ver aquele que tem menor incidência de efeitos colaterais e tem menor problema na terapêutica, né? O opioide tem muito efeito colateral, tá? Causa dependência, tem tolerância, tá? E aí por diante. Então, nesse caso aqui, o antidepressivo, ele seria melhor. Beleza. Também, olha só, tem uma indicação aí, recomenda-se antidepressivo para dor neuropática, o que é bastante utilizado é a duloxetina, venlafaxina e nortriptilina, tá? A duloxetina e a venlafaxina não são tricíclicos, gente. Eles têm uma incidência menor de efeito colateral, tá certo? Então, no caso de um antidepressivo, seria bom talvez tentar começar com uma duloxetina ou a venlafaxina, que tem menor incidência de efeito colateral, tá? E a nortriptilina é o tricíclico. Se a gente for voltar aqui, qual que tem maior eficácia é o tricíclico, ó, a nortriptilina. Mas pode ser que a pessoa responda bem também a duloxetina e a venlafaxina. Esses aqui têm menor incidência de efeito colateral, certo? Certo. Professor, mas no caso, para indicação, só o médico, no caso, o neuro não, é o
Quem vai fazer o tratamento da dor dele, né? Psicanalista. O psiquiatra. Só o psiquiatra que pode indicar? Não, quem cuida de dor crônica também. Tá? Então, o clínico geral pode prescrever. Porque é uma prescrição para dor crônica, não é para depressão, entendeu? Entendi. Aí pode ser. Tá? Tudo bem, gente? Então, assim, isso é para vocês não acharem estranho, né? Também quando alguém está usando um antidepressivo para dor crônica. Isso é bastante comum acontecer, tá? Beleza. Aí nós temos outros fármacos que também são utilizados para dor crônica, como os antiepiléticos. Tá? Então, o antiepilético é uma classe muito utilizada também para isso. Quais são eles? Né? Nós temos aqui os análogos do GABA, que inibe o canal de cálcio, que é a gabapentina e a pregabalina. Esses dois aqui são muito utilizados, até mais do que o antidepressivo. Né? E nós temos outra classe, que são os inibidores de canal de sódio, carbamazepina, oxacarbamazepina, lamotrigina, ácido valproico e fenitoína. Esses daqui têm mais efeitos colaterais do que esses daqui. Tá? Então, esses daqui são mais novos e são melhores. Tá? Menor incidência de efeito colateral. Tá certo? Gabapentina. Não altera o metabolismo de outros fármacos. Tá? Tem pouca interação com outros fármacos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses daqui, esses antiepiléticos, carbamazepina, ácido valproico, oxcarbamazepina, eles fazem indução enzimática, aumenta o metabolismo de outros fármacos, tem bastante interação medicamentosa, tá? Essa nova classe aqui de antiepiléticos, não. Tá? Então, eles não têm uma interferência com enzima hepática, certo? Esses daqui não são indutores enzimáticos. Gabapentina, adultos e adolescentes com mais de 12 anos, 300 a 1.800 miligramas por dia. Né? Crianças, 3 a 12 anos, 10 a 50 miligramas por dia. Tá? Então, amplamente utilizado para dor crônica, a gabapentina. Tá? Aí, a segunda classe, nós temos os que têm mais efeitos colaterais, mas também pode ser utilizado, né? Mas aí vocês podem estar pensando, mas se já tem todos esses efeitos, você falou que é melhor a gabapentina, então por que se usa a carbamazepina, a fenitoína? Pelo seguinte, às vezes a pessoa não responde à gabapentina nem à pregabalina. Aí tem que usar uma outra classe de fármacos, tá certo? Então, a opção dentro dessa classe dos antiepiléticos, né, anticonvulsivantes, são carbamazepina, fenitoína e ácido valproico. Só que elas têm mais efeitos colaterais, tá? Então, olha só, comparado com a pregabalina e gabapentina. Tem uma farmacocinética bem absorvida, ligação plasmática, causa inibição enzimática hepática. Então, eles fazem aí uma alteração nas enzimas hepáticas, eles mexem com metabolização. Por isso, tem interação medicamentosa com outros fármacos. Efeitos indesejáveis, vertigem, ataxia, movimento ocular, hiperplasia gingival, hirsutismo, hipersensibilidade e malformação fetal. E aqui embaixo está a dose. Carbamazepina, que é o Tegretol. Bem parecido com os tricíclicos, né? Farmacocinética é bem absorvida, causa indução enzimática e efeitos indesejáveis. Tem uma baixa incidência, mas aparecem, como sonolência, tontura, ataxia, distúrbios mentais, efeitos gastro e cardiovasculares. E aqui a gente vê a dose da carbamazepina. Ácido valproico, né? Baixa toxicidade e pouca sedação, tá? Mecanização. Ele atua sobre canais de sódio, ou GABA-T, é bem absorvido, causa indução enzimática, tá? E efeitos indesejáveis, encrespamento de cabelo e teratogênico, tá? Então, o grande problema, gente, desses fármacos aqui, que são os antiepiléticos ou anticonvulsivantes, né, mais antigos, é realmente a interação medicamentosa com outros fármacos. Também tem alguns com mais efeitos colaterais, como a fenitoína, a carbamazepina tem um pouco menos efeito colateral, mas tem, né? Mas ainda permanece essa indução enzimática, tá? O que isso vai fazer? Isso vai diminuir o efeito de outros fármacos.
tá certo? Então, esse aqui é o problema, tá? Então, tem que tomar cuidado se a pessoa toma essa classe de medicação para ver se não vai ter uma interação medicamentosa com outro fármaco que ela esteja tomando, tá? Agonistas adrenérgicos. Os agonistas adrenérgicos também são utilizados como a clonidina. Então, a clonidina, lembra que ela é um antihipertensivo? A clonidina é utilizada também como agonista alfa-2, né? A via de administração pode ser sistêmica, epidural, intratecal ou tópica, né? Efeitos colaterais, sonolência, ressecamento da boca e hipotensão postural. Então, ela vai atuar também na via descendente de controle da dor, tá? Então, olha só. Ela vai atuar nesse receptor alfa-2 aqui, ó, que é daquele neurônio que está levando a informação para cima, tá? Então, a clonidina vai ativar o receptor alfa-2 nesse neurônio, diminuindo a sua despolarização, deixando o interior do neurônio mais negativo, certo? Beleza. E agora, os fitoterápicos, né? Então, os fitoterápicos que também podem ser utilizados aí para o controle da dor, tá certo? Então, vamos ver alguns fitoterápicos. Olha só. Nós temos o Zingiber officinale. O Zingiber officinale é o gengibre, tá? O nome comercial como gengibre. O que tem dentro do gengibre que faz com que ele tenha uma ação analgésica, anti-inflamatória? Ele tem os gingeróis e os chagoais, tá certo? O gingerol e o chagoal, eles têm um efeito anti-inflamatório importante, eles inibem a ciclooxigenase, tá? Então, por isso, eles têm uma indicação como anti-inflamatório e analgésico, tá certo? Então, ele é uma planta medicinal, ele pode ser utilizado como uma planta medicinal, então não tem efeito colateral? Tem. Todo fármaco, todo medicamento tem efeito colateral, independente se seja de uso, independente se seja fitoterápico ou não, né? Quais são as advertências para o gengibre? O uso é contraindicado por pessoas com litíase biliar, que é pedra na vesícula, gastrite e hipertensão arterial. Não deve ser associado com anticoagulantes. Para outras advertências, verificar a farmacopeia brasileira. Farmacopeia brasileira, gente, é onde que vocês encontram as informações sobre todos os fitoterápicos que são utilizados no Brasil, ou pelo menos parte deles. Ainda nem todas as informações sobre todos os fitoterápicos do Brasil estão lá, mas tem uma boa parte de fitoterápicos que são utilizados no Brasil, tá? Então, um bom local aí para se ter uma referência de utilização de fitoterápicos, a farmacopeia brasileira. E está disponível online, tá? Olha só esse trabalho aqui, gente, que foi feito com uma comparação do anti-inflamatório e do efeito analgésico do gengibre, do pó de gengibre e do ibuprofeno, né? Na dor após a cirurgia, tá certo? Então, isso daqui foi feito um trabalho duplo cego em humanos, né? Então, olha só, quais são os grupos? Tratamento após a remoção do terceiro molar, e o grupo foi placebo, ibuprofeno ou gengibre. Então, foram 3 grupos. Então, foi feito um tratamento após a remoção do dente, né? E foi feito um tratamento, esses tratamentos aqui, placebo, ibuprofeno 400 miligramas e gengibre 500 a cada 6 horas. Tá? No placebo, o que era? Era uma cápsula sem princípio ativo, tá certo? Então, vamos ver o que aconteceu. Então, olha lá. E aqui, nós temos a indicação do score de dor, né? A mediana do score de dor. Então, olha só. Para aquele que teve, deixa eu ver, esse daqui é o placebo, né? Então, olha só, o placebo está aqui, que teve mais dor, que foi aquele que não tomou a medicação, aliás, o comprimido sem nada dentro, né? Então, não teve mais dor. Esse grupo aqui, o ibuprofeno, né? Teve dor, mas não foi tão intensa assim, né? Diminuiu a dor, o ibuprofeno e o gengibre, olha lá. O gengibre ficou muito perto, né, do ibuprofeno, né? Então, mostrando que o ibuprofeno o pó do gengibre, ele tem uma eficácia muito semelhante com o ibuprofeno,
tá certo? Nessa inflamação aí, nessa dor, né, causada após a cirurgia, certo? Esse é um outro trabalho do gengibre também, né, que faz aí uma comparação entre o ácido mefenâmico, ibuprofeno e o gengibre, que foi dado aí a cada 6 horas, tá? Então, isso daqui no tratamento da desmenorreia, tá? O ácido mefenâmico, gente, é o Ponstan, tá? O nome comercial dele é Ponstan. Então, olha só, o Ponstan que é bastante utilizado aí para o controle da dor da desmenorreia, que é a dor menstrual, tá? Então, vamos lá ver. O gengibre, deixa eu ver aqui, deixa eu entender. Depois do tratamento, penas sem dor, tá? Então, olha só. Quantos ficaram sem dor após o tratamento? Que foi em porcentagem. Do ácido mefenâmico, 20%, não ficaram com dor. Do ibuprofeno, 26%. E do gengibre, 36%. Certo? Então, aqui foi feita uma frequência de pessoas que tiveram dor ou não tiveram dor após nesse tratamento da dismenorreia aqui. Tá? Então, ele funcionou. O ácido mefenâmico funcionou para 20%, o ibuprofeno para 26%, e o gengibre funcionou para 36% dessas mulheres aí que fizeram o tratamento. Tá? Então, nesse estudo aqui chegaram à conclusão, né, que o gengibre é tão eficaz quanto o ácido mefenâmico e o ibuprofeno em aliviar a dor em mulheres com dismenorreia primária. Certo? Certo. Professor, uma coisa, com questão da toxicidade dos medicamentos. Então, no caso fitoterápico, ele seria menos tóxico para o organismo? Então, em relação à toxicidade, é o seguinte: se você for fazer uma comparação em relação aos efeitos adversos, né, dos fitoterápicos e dos medicamentos convencionais, os fitoterápicos, eles têm menor incidência de efeito colateral, certo? Então, eles têm menor incidência. Fitoterápico tem efeito colateral? Não tem efeito colateral? Mentira, ele tem efeito colateral. Só que a incidência é muito menor, certo? E também, um fitoterápico, ele tem uma mistura de ativos. Você tem vários ativos lá dentro, tá? E esses vários ativos lá dentro, eles vão atuar em conjunto. E tem muito mais propriedades como antioxidante, propriedades que vão diminuir o envelhecimento. Então, tem vários benefícios que você não vai encontrar numa molécula isolada. Entendeu? Então, aí que está vamos dizer assim, você vai diminuir a dor, né, que a pessoa está sentindo, e também você vai ter um benefício para outras coisas, como efeito antioxidante, que praticamente todos têm efeito antioxidante, tá certo? Então, essa é a grande diferença. Vou fazer a pergunta meio que já sabendo a resposta. E por que eles são menos indicados? Então, eles são menos indicados pelo seguinte, que as pessoas não sabem prescrever fitoterápicos, tá? Então, não sabe porque, assim, e também tem muita divergência em relação aos fitoterápicos, né? Em relação à qualidade do fitoterápico, tá? Por que eu estou falando de qualidade? Pelo seguinte, o gengibre. Será que o gengibre é só você comprar no mercado, ralar, fazer o pó e consumir 250 miligramas de pó? Não é assim, tá? Nós temos no mercado o extrato padronizado de gengibre, né? Então, o extrato padronizado, que ele é utilizado para fazer chá, ou o extrato padronizado que é colocado dentro do comprimido, ele tem uma qualidade muito grande, né? Dentro daquele extrato padronizado, por exemplo, é feita uma codificação, uma análise, e ele só consegue o registro para ser comercializado daquele jeito se ele apresentar uma porcentagem estabelecida pela farmacopeia de gingerol e chagoal, tá? Se eu não me engano, o gengibre, a porcentagem de gingerol dele, acho que é 3%, e de chagoal é 2%. Então, quer dizer, é um marcador. Se não tiver essa porcentagem aí do marcador, você não consegue colocar ele no mercado como extrato padronizado, tá? E como medicamento magistral, tá? Tem algumas cápsulas de fitoterápicos que eles são extratos padronizados, tá certo? Essa é a diferença.
Quando é extrato não padronizado, quando é planta medicinal, aí você não tem tanto controle, que é aquele fitoterápico, né? Aliás, fitoterápico não. Para ser fitoterápico tem que ter esse registro, né? Mas é uma planta medicinal que você vai comprar vai no Mercadão, ou você vai comprar em algum outro local, né? Não desmerecendo, né? Mas assim, você não tem um controle, você não tem um controle de qualidade, tá certo? Então você não sabe. De repente pode ter 10% de chagoal, de repente pode ter 0,05% de chagoal. Você não sabe, entendeu? Então essa é a dificuldade. Então, sabendo disso e tendo essa falta de conhecimento em relação aos fitoterápicos, o pessoal não sabe prescrever, entendeu? Então, não sabe, não sabe mesmo, principalmente o pessoal mais antigo aí, que não tem essa prática esse conhecimento em relação a esses extratos padronizados mais novos, né? Em relação a custo, o extrato padronizado, ele é caro. Ele é mais caro do que o medicamento convencional, tá? Só que ele traz muito mais benefícios, tá certo? Então, mais a discussão, ela vai um prazo, pouquinho né? mais longe. De certa forma, ele vai trazer mais benefício do que o... É muito melhor, sem sombra de dúvida, né? Então, o gengibre, ele tem lá várias outras substâncias antioxidantes que são extremamente melhores do que o ibuprofeno, do que o paracetamol, por exemplo, tá? Então, sem sombra de dúvida, é muito melhor. Só que tem essa dificuldade. Você tem que saber com o que você está trabalhando, né? Se tem qualidade, né? E aquele que tem qualidade, geralmente, ele tem um preço mais alto. Esse é o problema, tá? Beleza? Respondido? Sim? Bom, então, olha só. Olha esse outro exemplo aqui do gengibre, né? No gengibre, olha lá. Efeito anti-inflamatório do óleo essencial do gengibre em um experimento com artrite reumatoide. Olha lá. Isso daqui foi o controle, isso aqui foi em animal, tá? Foi o controle e o índice de artrite aqui no tratamento com gengibre, tá? Ele funciona muito bem, gente, para artrite reumatoide. Diminui bastante a inflamação de articulação. O gengibre é ótimo para inflamação de articulação. Aqui está um trabalho mostrando o efeito do gengibre, né, na inibição da COX-2, olha só, da COX-2 e da COX-1. Lembra que eu falei que tem chagoal e gingerol, né? Então, o chagoal, olha só o que ele faz. Ele faz uma inibição da ciclooxigenase 2 e não inibe ciclooxigenase 1, tá vendo? Então, ele é mais seletivo pela ciclooxigenase 2, tá? Que é o foco da inflamação. E olha só, tem uma outra medicação, então eu falei mais do efeito anti-inflamatório, né, que é do gengibre. Esse fitoterápico, ele é feito a partir do jambu, tá? Então, o fitoterápico do jambu, da Aquimella oleracea, que é o jambu, o nome popular é jambu, agrião bravo, agrião do Pará. Alguém já colocou uma folha de jambu na boca? Ou colocou mesmo jambu na boca? Alguém já fez isso? Não, já experimentei, acho que foi a cachaça. Tá. O que aconteceu com a sua língua? Não amorteceu a língua? Sim, fica amortecida. Não, ele amortece, então isso é um sinal de que tem uma ação anestésica, né? Então, a ação anestésica que diminui a transmissão de informação que vai causar a nocicepção, entendeu? Então, o jambu, né, ele tem um efeito analgésico muito, muito importante, tá? Então, ele tem aí, ó, fitoativo, alquilamidas, né, que é o componente bioativo da sua planta, e a indicação como analgésico, anestésico para dor neuropática. Ele funciona muito bem para isso, tá? É popularmente conhecido como jambu e tem sido utilizado por algumas comunidades amazônicas como anestésico por muito tempo, né, para tratamento da dor de dente, tá? Então, olha só esse trabalho aqui, ó. Teste de nocicepção orofacial em camundongos. Isso aqui foi feito um teste, né, se induziu a dor no camundongo, né, e foi feito tratamento com o jambu. Olha só que interessante.
ele diminuiu para praticamente zero que a dor por essa dor causada em camundongos, né? Então, a dor foi causada por formalina, que é uma substância que causa muita dor, foi aplicado na região orofacial do camundongo, né? E aí foi quantificado quanto que ele tinha de dor, tá? Então, essa quantificação mostrou que na dose de 100 miligramas por quilo, ele teve uma eficácia muito importante, tá? Em diminuir a dor, certo? E nós temos no mercado uma associação dos dois, né? Do gengibre e do jambu, tá? Então, olha só, você tem a ação mais analgésica do jambu e a ação mais anti-inflamatória do gengibre. Existe um produto no mercado que tem essa associação aqui, tá? Que é um produto que é esse aqui, ó, que é o Mitidol, que é o nome comercial. É um produto que tem associação dos dois e, além disso, ele é colocado no fitossoma, tá? Então, fitossoma que aumenta a sua absorção, tá certo? Então, esse é um trabalho aqui mostrando, ó, a dor no joelho, né, do esquerdo e direito, em pessoas que tomaram o Mitidol, tá? Então, foi feito, não foi colocado no grupo controle nesse trabalho, mas mostrou aí que diminuiu bastante a dor no joelho, tá? Então, esse tem bastante trabalho deles isolados, tá? Mas essa é uma sugestão de associação que causa efeito anti-inflamatório e efeito analgésico, tá certo? Que encontraram nesse produto aqui, tá? Tudo bem? O que mais? Rosmarinos officinalis, alecrim. Então, o alecrim, ele tem um potencial antioxidante enorme, gente. E também ele tem uma ação anti-inflamatória muito, muito importante, tá? Potente antioxidante, previne neurodegeneração e melhora a memória. O alecrim é indicado ele tem uma indicação, né, citada na farmacopeia, para alívio de sintomas dispépticos, auxilia nas desordens espasmódicas leves do trato gastrointestinal. Só que tem bastante trabalho, né, mostrando a sua ação anti-inflamatória, tá? E a sua potente ação antioxidante, certo? Então, esse trabalho, por exemplo, ó, olha só, ele mostrou que o simples fato de você colocar o alecrim na água, deixar de um dia para o outro, ou você fazer um chá de alecrim, ele diminui bastante o estresse oxidativo no corpo humano inteirinho. E também tem uma ação anti-inflamatória, tá? Mas ele tem advertência? Tem também, ó. Uso contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade aos componentes da formulação, assim como crianças menores de 12 anos, gestantes e lactantes. Pessoas com obstrução de ductos biliares ou qualquer outra disfunção biliar. Utilizar com cautela em hipertensos, diabéticos e portadores de adenomas prostáticos, tá? Então, esses são os cuidados que tem que se ter aí com o alecrim, tá certo? Nesse trabalho aqui, ele fala bastante do efeito na prevenção de doenças neurodegenerativas também, tá? É uma revisão, não sei se é nessa revisão e outra que eu vi, mas eu sei que está falando do efeito do alecrim na prevenção de doenças neurodegenerativas. Esse trabalho aqui, ó, ele foi com estresse oxidativo e a inflamação em ratos com artrite, tá? Então, ele mostrou a diminuição da inflamação na artrite também, tá? E o alecrim, ele é uma planta aí, esse daqui você encontra, ele não é caro, né? Você encontra na forma de produto acabado aí, que não é tão caro, e na forma de planta medicinal, tá? De droga vegetal, que é as folhinhas dele secas, tá? E você encontra com bastante facilidade. E pode auxiliar bastante aí no controle da inflamação, tá? Professor, para ter uma noção, assim, tipo, da dosagem, no caso, para fazer chá. Geralmente, o que se recomenda fazer isso. é uma colher por xícara. Geralmente é isso. Mas a indicação de dose para cada coisa, vocês encontram na farmacopeia, por exemplo, tá? É muito difícil encontrar isso na literatura,
a não ser que tenha algum livro que traga a dose. Mas geralmente é uma colher de chá, né, para uma xícara. Geralmente é essa a dose. Certo? Vocês estão por aí, gente? Tô. É que eu não Sim. consigo ver ninguém aqui. Deixa eu parar de projetar. Peraí. Tá. Então é isso aí, gente. A Carla que estava falando, que eu não estava vendo aqui, ó. Então, Carla, o alecrim tem uma ação anti-inflamatória bem importante também, viu? Então, o pessoal, tem bastante gente que usa o alecrim e o gengibre associado com o jambu, tá? Ele é muito bom também, para inflamação, principalmente para dor em articulação e artrite reumatoide. Mas da mesma forma também o gengibre usar como chá. Pode ser também. Pode ser. Só que o melhor é você procurar por produtos que sejam padronizados. Então, por exemplo, você vai numa feira, né, no Mercadão, por exemplo. Você tem lá os produtos, tem aqueles potes, ele não tem controle. Pode ter uma contaminação microbiológica, você não sabe como que ele foi, né, extraído. É melhor você pegar esse tipo de produto numa farmácia de manipulação, por exemplo. Que aí ela já tem um controle maior, ou senão é naqueles saquinhos, né, que eles vêm industrializados. Tá? Então, aí quando você tem uma indústria que está fazendo ele, essa indústria ela toma mais cuidado para a obtenção, entendeu? E para ela conseguir vender naquela forma, ela tem que ter tomado cuidado na obtenção. Então, às vezes você vai pagar um pouco mais caro, mas só que é muito mais seguro, entendeu? Eu não sei se o senhor falou, mas assim, o manipulado, ele é o mesmo fitoterápico ou tem diferença? Tem diferença. Tem o extrato padronizado, né? Então, o extrato padronizado, ele é vendido em cápsulas, tá? Então, aí, nesse extrato padronizado, só para você entender como que ele é feito. É feito da seguinte forma. Você pega, por exemplo, o gengibre, né? Você faz uma extração dele, coloca lá no meio oleoso, ou meio aquoso, ou meio etanólico, extrai o princípio ativo, daí você evapora a água, evapora etanol, né? Ou, se for em óleo, é difícil de evaporar, mas pode ser também que evapore. Aí, você deixa ele seco, daí pega aquele pó e coloca na cápsula. Entendeu? Então, aí, o que você conseguiu fazer? Você conseguiu extrair da folha o princípio ativo. Caso contrário, como você tem a folha muito... Você tem folha, às vezes tem o caule, né? É muito difícil você conseguir tirar o princípio ativo de lá de dentro. Entendeu? Então, tem que ser com um solvente que faça isso, né? E outra forma também é tintura. Se você for olhar na farmacopeia, nós temos as tinturas que você faz com etanol, né? Então, tem tintura 20% de etanol, tintura 30%. Você não vai tomar, você vai pegar gotas, entendeu? Vai pegar gotas da tintura e vai usar gotas. Aí sim ele consegue extrair bastante. Mas assim, todos você consegue extrair com etanol? Não, depende da característica. Tem alguns que solubilizam na água e alguns que solubilizam no etanol. Entendeu? Então, por isso que é bom procurar a farmacopeia. Lá está detalhado. Ou utilização na forma de chá, ou utilização na forma de tintura, né? Ou utilização... extrato padronizado você não deve encontrar, não. Que isso é uma coisa da indústria mais nova, tá? Mas tem bastante indústria aí que faz extrato padronizado muito bom. Tá? Fantástico, adorei. Beleza. Não, é bom, é bem interessante essa parte. A gente tem trabalhado com isso lá no laboratório e é fantástico aí o efeito que a gente vê. Deixa eu tirar só mais uma dúvida. Existe a possibilidade, o estudo, que relacione os fitoterápicos para uso hospitalar? Já tem essa, sei lá, essa prática? Hospitalar é mais difícil. Geralmente, o fitoterápico, ele tem
uma aplicação mais na atenção primária, tá? Que é para tratar sintomas, tratar o nível primário, né? Que é o ambulatorial, quando você não tem umas doenças muito, vamos dizer assim, a nível secundário. Nós temos três níveis de atenção, né? À saúde. O primário, que é na consulta, que você trata, né, as coisas mais básicas, o secundário, que é especializado, e o terciário, que é o hospital. Então, o fitoterápico, ele fica mais no primário e secundário, tá? Terciário só quando é isolado mesmo. Aí você isola, mas aí quando você isola um princípio ativo do fitoterápico, ele já não é mais fitoterápico. Ele já é fármaco isolado, que nem a morfina. A morfina não é fitoterápico. A morfina é extraída da papoula. Então, você isolou uma molécula, ele já não é mais fitoterápico. Entendeu? A fitoterápico é quando você tem toda a formulação junto na planta. Beleza? Fala, Jardel. Professor, sobre a questão do fitoterápico, tem que ter o princípio ativo dele também, certo? Assim como o fármaco, ou não, para ele poder ter a função. O princípio ativo dele é o bioativo que eu falei. Ou você pode, o nome é o mesmo, princípio ativo, bioativo, ou fitoativo, bioativo ou princípio ativo, tá? Então, no caso de fitoterápico, se chama de bioativo ou fitoativo, entendeu? Mas é a mesma coisa do princípio ativo. E aí também dá para a gente poder calcular a faixa terapêutica dele, certo? Então, aí assim, ó, no fitoterápico você tem muita oscilação. Por isso que eu falo, na indústria, a indústria, para ela conseguir produzir, conseguir comercializar, ela tem que fazer a quantificação daquele princípio ativo, daquele bioativo. Então, ele tem que estar, por exemplo, o gengibre, acho que até 2% de enxagual, né? Tem que ter os 2% no mínimo, tá? E quando você pega os produtos do mercado, que nem aquele que você vai lá na feira, né, lá no Mercadão, você vai pegar produto que tem 0,005 e produto que tem 10%. Por que acontece isso? Porque depende de como que ele foi plantado, depende da época que ele foi plantado, então tem uma oscilação de princípio ativo. E ele produz mais princípio ativo quando a planta está mais estressada. Olha só, que loucura. Então, a planta mais estressada produz mais princípio ativo, que é o metabolismo secundário. Então, aí dentro disso, assim como o medicamento, acontece dos medicamentos, dos fármacos, eles, né, gerar qual que é a palavra certa? Um certo costume ali no organismo, certo? Acontece isso com o fitoterápico também, igual a gente vê muita gente desenvolvendo, nutricionista, às vezes, prescrevendo a utilização de shakes, né? Com gengibre, por exemplo. E às vezes pode acontecer, mesmo que a dose não seja aquela suficiente ali para poder causar o efeito, né? Pode acontecer, assim como o fármaco, esse fitoterápico ou a quantidade ele não gerar mais benefício pelo corpo acostumado? Sim, você tem toda substância, né? Ela pode ser tudo que você toma, né? Ela pode ser um veneno, pode ser um remédio, tá? E aí, dependendo da dose, se for uma dose muito grande, vai causar problema. Agora, a questão do organismo acostumar, isso também acontece com o fitoterápico, porque ele é uma substância que está ali. Agora, acontece mais para a substância isolada, porque o fitoterápico ele tem várias substâncias, né, que atuam em conjunto. A isso nós damos o nome de sinergismo, tá? Então, uma molécula ajuda a outra a fazer o efeito final, tá? Então, para acontecer essa dependência é mais difícil, porque você tem um efeito diluído, entendeu? E aí todos em conjunto vão lá e fazem um efeito só, tá? Então, é essa que é a diferença do fitoterápico. Tá? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Só mais um, professor. Aqueles salompas, aquelas... como é que é o efeito, a forma dele
de fármaco, o que tem ali, qual é a ação dele? O Salompas, ele é um adesivo, né? Então, quando você tem, acho que lá na primeira aula, que eu falei de farmacocinética, eu falei de algumas alterações que modificam a absorção de fármaco, né? Uma delas é você colocar um adesivo, é você aumentar a temperatura da pele, tá? Então, quando você coloca um adesivo na pele, você impede que ela perca calor, certo? E você vai aumentar a temperatura ali, isso vai fazer com que aumente a absorção, realmente, tá? Então, ele aumenta a absorção mesmo, e é local, né? Entendeu? Porque é uma situação mais difícil para quando você faz uma aplicação na pele, é o quanto vai absorver. Você não tem uma absorção tão grande. Aí, quando você coloca um adesivo, absorve mais. Isso acontece mesmo. E tem um fitoterápico também para aplicação local, que é o... Como que chama? Foi o primeiro fitoterápico brasileiro a ser comercializado como medicamento, que é o Achaflan. Já viram o Achaflan? Achaflan é igual ao Cataflan. Ele é até melhor do que o Cataflan. Foi o primeiro fitoterápico brasileiro, né? Com totalmente planta brasileira, desenvolvimento no Brasil, tudo do Brasil. Tá? Chama Achaflan. Pode usar que ele é melhor do que o Cataflan. E é nacional. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Não?